Há um conto comovente, uma narrativa ecoando através dos tempos sobre os 5 eventos que se desdobraram após a morte de Jesus. Primeiramente, emerge o centurião, uma figura imponente entre os soldados romanos, cuja fé foi irrevogavelmente transformada pela tragédia que testemunhou. Presenciando os tumultuados eventos em torno da morte de Jesus, uma declaração brotou de seus lábios em meio à tempestade: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27 ao 54. Mas quem era esse centurião romano na hierarquia militar? Ele era um oficial proeminente responsável por cerca de 100 soldados. Imagine um guerreiro robusto e endurecido, alguém que enfrentará a brutalidade da vida e da morte inúmeras vezes. Esse centurião em particular estava presente durante a crucificação de Jesus, um método horrendo de execução reservado para os mais desprezados pela sociedade romana, escravos, criminosos e rebeldes. Esse ato de horror público, projetado para ser lento e doloroso, servia como um sombrio lembrete do poder absoluto de Roma sobre seus súditos. A Bíblia, especialmente o Evangelho de Marcos, capítulo 15, retrata vividamente aquele fatídico dia em que Jesus foi preso, julgado e condenado à morte. Ele foi então pregado em uma cruz, um símbolo de agonia e humilhação, em um lugar conhecido como Gólgota, traduzido como lugar do crânio. Imagine a cena sombria: 3 cruzes se erguem contra o céu, silhuetas sinistras contra a luz que se desvanece, soldados se alinham, uma multidão se reúne impulsionada pela curiosidade mórbida, e no centro dessa tragédia está Jesus, ladeado por 2 criminosos. Enquanto ele estava lá pendurado, o céu escureceu, envolvendo toda a terra em um manto de escuridão por 3 horas, um fenômeno estranho e perturbador, como registrado em Marcos capítulo 15 versículo 33, onde ao meio-dia a escuridão cobriu a terra até às 3 horas da tarde. E quando a 6ª hora chegou, houve escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora. É neste momento crucial que nosso centurião entra em cena. Ele estava lá, provavelmente garantindo que a execução prosseguisse conforme planejado, supervisionando com a frieza de alguém que testemunhou inúmeras crucificações, mas esta era diferente. Quando Jesus finalmente deu seu último suspiro, um grito ecoou: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15 versículo 34. Este não foi apenas um grito de agonia, mas uma expressão profunda de abandono em sua hora mais sombria. O centurião, observando tudo isso, testemunhou algo extraordinário, como nos diz Marcos capítulo 15, versículo 39. Ao ver como Jesus morreu, ele proclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Imagine o que deve ter passado pela mente daquele soldado romano, endurecido pela guerra e pela morte, testemunhando algo que desafiava todas as suas convicções até então. Foi um momento de epifania, onde as certezas desvaneceram diante da evidência divina. O centurião não viu apenas o ordinário, vislumbrou algo divino, algo extraordinário na morte de Jesus. Não é todo dia que um oficial romano proclama que um homem crucificado é o Filho de Deus. Isso fala volumes sobre o impacto dos últimos momentos de Jesus naqueles que estavam presentes. Esta história é significativa por várias razões. Primeiramente, é um poderoso testemunho de uma fonte inesperada. O centurião não era seguidor de Jesus, ele estava integrado à maquinaria que o executava, mas diante da verdade inegável, ele não pôde negar sua percepção. Além disso, esse evento representa um ponto de virada, uma rachadura na percepção romana de poder e autoridade. A declaração do centurião é como uma luz brilhando na escuridão daquele dia, um reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus apesar da aparente derrota da crucificação. Por fim, esta é uma história de realização e revelação. A simples, porém profunda, declaração do centurião torna-se um símbolo do impacto universal da vida, morte e ressurreição de Jesus. Representa a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou crenças, pode reconhecer a verdade sobre quem Jesus é. O significado dessa declaração por um possivelmente pagão soldado romano é imenso. Simboliza o impacto universal da morte de Jesus, alcançando além da comunidade judaica para o mundo em geral.
Isso nos lembra que a mensagem e a salvação de Jesus são para todos, independentemente de sua origem ou crenças. Não é reconfortante saber que o sacrifício de Jesus é para todos? Em segundo lugar, a escuridão. Imagine a cena, e Jesus, o Filho de Deus, acabará de ser crucificado, uma morte cruel e dolorosa reservada para criminosos, seus seguidores e entes queridos, pesados com tristeza e confusão observavam à distância enquanto o céu parecia compartilhar de seu luto, escurecendo em solidariedade. Foi um momento de profunda tristeza, mas também um ponto de virada em uma história que mudaria o mundo para sempre. A escuridão que envolveu a crucificação de Jesus é verdadeiramente intrigante na Bíblia. A escuridão frequentemente carrega um significado mais profundo além da mera ausência de luz. Quando se trata da morte de Jesus, essa escuridão pode ser interpretada como representando várias coisas significativas. Primeiramente, a escuridão na Bíblia frequentemente está associada ao julgamento e desagrado de Deus. Pense na escuridão que caiu sobre o Egito como uma das pragas enviadas durante o Antigo Testamento. Então o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão em direção ao céu para que a escuridão se espalhe sobre o Egito, uma escuridão que pode ser sentida. Então Moisés estendeu sua mão em direção ao céu e uma escuridão total cobriu todo o Egito por 3 dias. Êxodo capítulo 10, versículo 2 ao 22. Foi um sinal de que algo sério e único estava acontecendo, algo que transcendeu o ordinário. Então, quando a escuridão caiu durante a crucificação de Jesus, foi como um sinal de que aquele momento era um ato significativo de julgamento divino. Lucas capítulo 23, versículo 44 ao 4. Esse evento não foi apenas um fenômeno natural, mas uma manifestação do divino, um testemunho do poder e da importância do que estava acontecendo naquele momento crucial na história humana. Outra maneira de entender esse momento é perceber que o significado do sacrifício de Jesus não se limitou ao momento presente. Foi um momento em que o Filho de Deus suportou o peso dos pecados do mundo. É difícil imaginar, mas a escuridão que caiu pode ser vista como um reflexo desse fardo, um testemunho do peso do pecado e da tristeza que o cerca. Além disso, essa escuridão também pode ser interpretada como uma expressão da própria tristeza e luto da criação. Parece que o mundo natural estava reagindo à injustiça e tristeza da morte de seu Criador. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento humano, foi um insulto à ordem natural das coisas, e a própria criação parecia responder em protesto, mergulhando na escuridão. Essa convicção de que a escuridão durante a crucificação estava ligada ao julgamento, à gravidade do pecado e ao luto da criação não é apenas um cenário dramático, mas uma mensagem profunda sobre o que estava acontecendo naquele momento. Essa ideia também é enriquecida pela conexão com histórias e profecias do Antigo Testamento que ecoam nos eventos do Novo Testamento. Essa conexão entre os dois testamentos torna essas histórias ainda mais fascinantes, revelando um fio que percorre toda a narrativa bíblica. Um exemplo notável é o uso da escuridão como um sinal, uma imagem que ressoa tanto no Antigo Testamento quanto durante a crucificação de Jesus no Novo Testamento. Quando a escuridão é mencionada no Antigo Testamento, a mente é atraída para um dos episódios mais dramáticos, as pragas do Egito, especialmente a 9ª praga, conforme narrado em Êxodo capítulo 10. Neste relato, Deus instrui Moisés a estender sua mão em direção ao céu, desencadeando uma densa escuridão que cobriu o Egito por 3 dias. Imagine uma escuridão tão palpável que parecia possível tocá-la, uma presença em si mesma. Durante esses 3 dias, as pessoas não conseguiam nem se ver, e ninguém ousava sair de suas casas. Ninguém conseguia ver ninguém ou se mover por 3 dias, mas todos os israelitas tinham luz nos lugares onde moravam. Êxodo capítulo 10, versículo 23. É uma descrição impressionante do poder e do impacto dessa escuridão, que vai além da simples ausência de luz e penetra na essência mesma da escuridão como uma entidade tangível. A escuridão durante a crucificação de Jesus serviu como um julgamento divino não apenas sobre o faraó e o Egito, mas como uma demonstração do poder de Deus e um sinal de libertação para os israelitas. Avançando para o Novo Testamento, encontramos este momento crucial na história durante a crucificação de Jesus.
Quando Jesus estava na cruz, da 6ª hora até a 9ª hora, a escuridão cobriu toda a terra. Não foi uma escuridão comum, era como se o mundo inteiro tivesse sido mergulhado na escuridão, mesmo no meio do dia. Esse evento incomum ocorreu no exato momento da morte de Cristo. É interessante notar como essa escuridão, frequentemente vista como algo negativo, pode realmente significar que algo bom e esperançoso está prestes a acontecer. Considere também como a história do Egito sendo mergulhado na escuridão por 3 dias ecoa a narrativa de Jesus permanecendo no túmulo por 3 dias. Parece que a história anterior é um presságio, um sinal de algo maior que viria depois com Jesus. Em ambas as narrativas, a escuridão não é o fim. No Egito, ela dissipou, levando ao êxodo. Em Calvário, ela deu lugar à ressurreição. É como se a Bíblia estivesse nos dizendo que nos nossos momentos mais sombrios, a esperança está logo ali na esquina. Talvez isso nos lembre que os planos de Deus muitas vezes estão escondidos nas sombras, esperando emergir para a luz, ou talvez seja uma garantia de que mesmo nos nossos momentos mais sombrios, há propósito e a promessa de libertação e nova vida. Essas histórias entrelaçadas com escuridão e luz nos levam a uma compreensão mais profunda da jornada da humanidade e da fidelidade de Deus em meio à escuridão. Elas nos lembram que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma faísca de esperança pronta para iluminar o caminho para a redenção e renovação. Pense nos momentos difíceis que você enfrentou na vida e como eles podem levar a resultados surpreendentemente positivos. Isso nos leva a refletir sobre a conexão entre a escuridão na casa de Jesus durante a crucificação e a celebração da Páscoa. A Páscoa está profundamente entrelaçada com a crucificação de Jesus. Para entender essa conexão, precisamos voltar na história para a celebração da Páscoa pelos israelitas. Na religião judaica, a Páscoa é uma festa de grande significado, marcando o momento em que os israelitas foram libertados da escravidão no Egito. O evento central da Páscoa é o sacrifício do Cordeiro Pascal, um sinal da promessa de Deus de poupar os israelitas da praga que atingiu o Egito, incluindo a morte dos primogênitos. Essa conexão fica clara quando consideramos a crucificação de Jesus durante a Páscoa. Não é coincidência que na Bíblia Jesus seja frequentemente referido como o Cordeiro de Deus. João Batista apresentou Jesus com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29. A morte de Jesus ecoa o sacrifício do Cordeiro Pascal no passado. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal poupou os israelitas, o derramamento do sangue de Cristo é visto como libertação para a humanidade do pecado. Mas então, por que a escuridão durante a crucificação? Na Bíblia, a escuridão frequentemente simboliza o desagrado de Deus e o julgamento sobre o pecado. Ela representa a tristeza e desespero em um mundo sem Jesus. No entanto, também significa que Jesus traz luz e esperança para o mundo. Ele mesmo declarou: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida em João capítulo 8, versículo 12. Assim, a morte de Jesus mergulha temporariamente o mundo na escuridão, tanto literal quanto espiritualmente. Mas a história não termina aí. Assim como a Páscoa levou à libertação dos israelitas, a ressurreição de Jesus traz esperança e luz de volta ao mundo. É uma narrativa verdadeiramente bela de redenção e renovação, não é? É fascinante como a Páscoa e a crucificação, embora ocorridas centenas de anos depois, estão tão intimamente ligadas. Enquanto o sangue do Cordeiro Pascal trouxe libertação física para os israelitas, o sacrifício de Jesus é visto como trazendo libertação espiritual para toda a humanidade. A escuridão durante a crucificação simboliza a seriedade daquele momento, um mundo imerso no pecado. No entanto, também prepara o cenário para o retorno triunfante da luz na ressurreição de Jesus. Portanto, a escuridão durante a crucificação é um sinal único que aponta para a Páscoa, significando o julgamento e a gravidade do sacrifício de Jesus, mas também a ausência temporária da luz do mundo. Assim como a história não terminou com as pragas, nossa crença em Jesus não termina com a crucificação. A ressurreição traz consigo muita luz e esperança,
assim como a libertação dos israelitas no Egito. O significado da escuridão que envolveu a terra imediatamente após a morte de Jesus na cruz é um daqueles momentos na Bíblia que captura a imaginação e provoca uma profunda reflexão sobre seu significado. Depois de ser traído, julgado e condenado, Jesus foi crucificado do meio-dia às 15 horas da tarde, e foi então que a escuridão cobriu toda a terra. Relatos semelhantes são encontrados em Marcos capítulo 15, versículo 33. E Lucas capítulo 23, versículo 44 ao 45. Isso não foi um evento típico. Era meio-dia, o pico da luz do sol. Então, por que a escuridão repentina? O momento é crucial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, explica que Deus fez aquele que não tinha pecado ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É profundamente emocionante imaginar que quando Jesus carregou os pecados do mundo, tudo ficou escuro. Foi como se a luz fosse momentaneamente extinta, deixando o mundo imerso na escuridão. Isso nos leva a questionar as implicações espirituais dessa escuridão, se foi uma manifestação física da escuridão espiritual que o pecado traz. Além disso, esse evento cumpriu uma profecia do Antigo Testamento. Amós 8 declara: "E naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e escureça a terra em pleno dia." Será que essa escuridão realmente é o cumprimento da profecia indicando que a crucificação de Jesus era parte do plano divino de Deus para a salvação? A escuridão é significativa pelo que se seguiu. A escuridão durou 3 horas e então Jesus clamou e entregou seu espírito. A escuridão era temporária, assim como a separação entre Deus e a humanidade que Jesus veio reconciliar. Sua ressurreição, que se seguiu logo depois, trouxe luz de volta ao mundo, tanto literal quanto figurativamente. Não é incrível pensar que os momentos mais sombrios da história foram apenas o começo do melhor? O céu escuro durante a crucificação de Jesus está cheio de significado. Revela como Deus enxerga os erros humanos, retrata o mundo sem Jesus e demonstra a brevidade da separação entre Deus e as pessoas. Isso enfatiza fortemente a importância da morte de Jesus e a esperança que sua ressurreição trouxe. O impacto da vida de Jesus é verdadeiramente profundo e transformador. A morte na natureza é verdadeiramente misteriosa, não é mesmo? Parece que a própria natureza estava reagindo ao impacto monumental da morte de Jesus. Considere como a Bíblia descreve a escuridão cobrindo a terra. Não é intrigante pensar que, no meio do dia, tudo se tornou escuro como a noite? Parece até mesmo que o sol estava de luto. E então, imagine a terra tremendo e as rochas se partindo exatamente no momento da morte de Jesus. Parece que a própria terra estava respondendo a algo extraordinário que estava acontecendo, não é? Esses eventos são como a maneira da natureza de reconhecer a importância da morte de Jesus. Não é todo dia que ouvimos falar sobre o mundo natural reagindo de uma forma tão errática. Isso nos faz refletir sobre uma conexão mais profunda entre eventos espirituais e o mundo físico. O dia em que Jesus morreu foi marcado por uma série de eventos extraordinários que foram além de sua crucificação. Parece que o mundo todo estava respondendo ao que estava acontecendo. Esses eventos são profundamente significativos, pois marcaram o fim da antiga aliança e o início da nova. A mensagem de que, através do sacrifício de Jesus, todos agora tinham acesso direto a Deus. Este momento, com os fenômenos naturais que o acompanharam, enfatiza a importância da morte de Jesus. Não foi apenas um evento histórico ou de calendário, foi um ponto de virada que remodelou o pensamento religioso. Entender esses eventos extraordinários destaca a importância do que estava acontecendo. A morte de Jesus não foi apenas a execução de um homem, mas um momento que mudou o curso da história e da crença espiritual. Agora, vamos examinar os eventos exatos que ocorreram quando Jesus morreu. Esses detalhes fornecem uma visão mais profunda do significado e da magnitude deste momento crucial na história humana. O terceiro evento notável que ocorreu quando Jesus morreu foi o rasgar do véu no templo, conforme relatado pela Bíblia.
Este evento extraordinário é rico em significado. Imagine o templo em Jerusalém, o centro da vida religiosa judaica. Dentro dele, havia uma cortina ou véu especial que separava o Santo dos Santos, onde se acreditava que a presença de Deus habitava, do restante do templo. Este véu não era apenas uma cortina fina, mas um material espesso e elaborado simbolizando a separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. Agora, imagine o momento da morte de Jesus na cruz. Isso não foi um evento comum. O rasgar do véu de cima para baixo e não de baixo para cima, como seria feito por mãos humanas, significava intervenção divina. Mas o que esse ato dramático significa em conexão com o Antigo Testamento? O rasgar do véu do templo no exato momento da morte de Jesus está profundamente enraizado nas tradições do Antigo Testamento. Para entender seu pleno significado, vamos aprofundar na narrativa e conectar os pontos. Primeiro, vamos ambientar a cena no Antigo Testamento. O templo em Jerusalém era o ponto focal da vida religiosa judaica. A parte mais sagrada do templo era o Santo dos Santos, separado por um véu. Esse véu não era uma cortina comum, era um tecido espesso e ornamental servindo como uma barreira física e simbólica entre Deus e a humanidade. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar nesse espaço sagrado, e isso só uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Isso era um lembrete contínuo da barreira que o pecado criava entre Deus e a humanidade. Mas por que essa mudança ocorreu com a morte de Jesus? A morte de Jesus derrubou essa barreira do pecado. Seu sacrifício, ao contrário dos sacrifícios repetitivos de animais, foi suficiente de uma vez por todas para expiar os pecados de todas as pessoas. Esse ato de rasgar o véu foi como se Deus estivesse dizendo que o caminho agora está aberto. Além disso, o rasgar do véu representa a acessibilidade de Deus a todas as pessoas. Anteriormente, apenas o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano à presença de Deus, mas agora, através de Jesus, todos têm acesso direto a Deus. Não é incrível pensar que agora podemos nos aproximar de Deus diretamente por causa do que Jesus fez? Isso demonstra a profundidade do amor de Deus e o poder redentor do sacrifício de Jesus. O que significa o véu rasgado e o terremoto? E por que o véu do templo foi rasgado ao meio? Para entender isso, precisamos investigar o contexto desse evento. O véu do templo, um véu maciço, separava o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo onde se acreditava que Deus residia, do restante do templo. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar nesse espaço e apenas uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. No Evangelho de Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, encontramos uma descrição exata desses eventos, e Jesus clamou outra vez com grande voz e rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. Agora, pense no que significa a morte de Jesus de acordo com a Bíblia. Jesus foi o sacrifício expiatório perfeito pelos pecados da humanidade. O livro de Hebreus faz essa conexão, explicando como a morte de Jesus destruiu a barreira do pecado, assim como o véu do templo foi rasgado. Mas há mais. O fato de o véu ter sido rasgado de cima para baixo sugere uma ação divina, não humana. É como se Deus mesmo estivesse derrubando a barreira. Este ato simboliza o fim da antiga aliança e o início da nova. Rituais e sacrifícios do Antigo Testamento não seriam mais necessários. O sacrifício de Jesus mudou tudo, rasgando o véu também significa uma nova era de graça. No Antigo Testamento, a obediência à lei era central, era o caminho para manter um relacionamento com Deus. Mas agora, com o véu rasgado, trata-se da graça através da fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 versículo 9. Em termos simples, o rasgar do véu é como se Deus estivesse abrindo uma porta que estava fechada desde a queda de Adão e Eva.
Deus remove a barreira que nos separa e nos convida a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O que isso significa para nós hoje? O sacrifício de Jesus criou um caminho direto para as pessoas se conectarem com Deus sem precisar de outra pessoa para intermediar, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso significa que a barreira do pecado que nos separava de Deus foi removida. Através de Jesus, podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Não precisamos mais de um mediador humano como um sumo sacerdote do Antigo Testamento, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, ao 5. O rasgar do véu foi como se Deus estivesse abrindo uma porta antes trancada e nos convidando a entrar. Essa imagem é poderosa, pois nos convida à reconciliação e a novos começos. As antigas barreiras de separação e acesso limitado desapareceram e foram substituídas por um convite aberto para um contato direto e pessoal com Deus. E isso nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo em relação à liberdade e ao acesso proporcionados pelo sacrifício de Jesus. Estamos realmente aproveitando esse acesso ou ainda vivemos como se o véu estivesse lá, nos separando de Deus? É uma pergunta que vale a pena considerar. O quarto item, a ressurreição dos mortos, o terremoto e a divisão das rochas não foram apenas eventos naturais comuns. Foram indicações de um grande evento acontecendo no reino espiritual. Imagine como as pessoas que testemunharam esses fenômenos devem ter se sentido, perplexas e assustadas. Os túmulos foram abertos e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Eles saíram de seus túmulos após a ressurreição de Jesus e foram para a Cidade Santa, aparecendo para muitas pessoas. Este é um aspecto fascinante e um tanto misterioso do que aconteceu no dia em que Jesus morreu. Isso significa que a morte não foi apenas uma tragédia, mas uma vitória sobre a própria morte. Essas pessoas santas ressuscitaram antes da própria ressurreição de Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram indivíduos que haviam morrido há algum tempo, provavelmente muito tempo, mas de repente estavam vivos novamente. É como uma cena onde toda a esperança parece perdida e de repente há uma reviravolta milagrosa. Quanto à identidade dessas pessoas, não há nomes ou histórias de fundo registrados. Elas são simplesmente descritas como pessoas santas, um termo que provavelmente se refere a fiéis crentes, talvez profetas ou pessoas justas do passado. Eles são aqueles que viveram suas vidas com e para Deus. Por que isso aconteceu? Aqui é onde a narrativa se torna ainda mais intrigante. Este evento foi como um trailer, uma prévia do que estava por vir. As pessoas ressuscitadas estavam, de certa forma, preparando o palco para o evento principal, na própria ressurreição de Jesus. Pense nisso como um sinal poderoso de que a morte não é o fim da história, nem para Jesus nem para aqueles que creem nele. O que aconteceu com essas pessoas ressuscitadas? Elas apareceram para muitos em Jerusalém, o que deve ter sido surpreendente. Imagine ver alguém que você lamentou de volta à vida e andando por aí. Este evento fala do poder do que Jesus estava prestes a fazer. Sua ressurreição não foi apenas um milagre único, mas um prenúncio, um sinal de que a vida triunfa sobre a morte. A ressurreição dessas pessoas santas parecia dizer: se Deus pode fazer isso por nós, espere para ver o que Ele tem reservado com Jesus. Quanto à conexão com o Antigo Testamento, como a ressurreição dos mortos no momento da morte de Jesus está conectada ao Antigo Testamento? O Antigo Testamento está repleto de pistas e previsões sobre eventos que seriam descritos no Novo Testamento, como a vida de Jesus, sua morte e ressurreição. Vamos explorar o grande panorama do Antigo Testamento, repleto de profecias e sinais apontando para Jesus. É como uma longa narrativa com pistas espalhadas por toda parte, todas levando a uma grande revelação. A ressurreição dos mortos quando Jesus morreu pode ser vista como um desses grandes momentos de revelação.
A Bíblia não fornece uma profecia direta do Antigo Testamento sobre esse evento específico, mas fala muito sobre ressurreição em geral. Por exemplo, no livro de Daniel, há um verso intrigante que menciona que muitos que estão dormindo no pó da terra acordarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos. Este verso é como uma antecipação da ideia de uma ressurreição, um despertar da morte. Além disso, temos Isaías capítulo 26, versículo 19, que diz: Teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês, que habitam no pó, acordem e gritem de alegria. Pois o teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Este verso sugere que os mortos ressuscitarão novamente. Esses versos preparam o terreno para o que aconteceu quando Jesus morreu. É como se o Antigo Testamento estivesse dizendo: Ei, preste atenção, porque a ressurreição será algo importante. E então, no Novo Testamento, quando Jesus morre e essas pessoas ressuscitam dos mortos, é como uma confirmação, um sinal poderoso de que o que foi prometido ou sugerido no Antigo Testamento está se tornando realidade. A ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus enfatizam um tema importante na Bíblia: o poder de Deus sobre a vida e a morte. É um testemunho vívido da soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo o destino humano. O Antigo Testamento frequentemente retrata Deus como o doador da vida e aquele que tem domínio sobre a morte. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 2:39, Deus declara: Vejam agora que eu mesmo, sou aquele que existe, e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu ferio e eu curo, e ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos. Então, quando essas pessoas ressuscitam dos mortos no Novo Testamento, é uma demonstração dramática desse poder. Jesus é descrito como as primícias dos mortos, indicando que sua ressurreição é o início de uma nova era em que a morte é vencida e a vida eterna é oferecida aos crentes. É como se estivéssemos montando um quebra-cabeça unindo as narrativas do Antigo e do Novo Testamento para entender o plano divino de redenção e vida eterna através de Cristo. O termo primícias tem uma conotação agrícola, referindo-se à primeira porção de uma colheita que era oferecida a Deus como sinal de gratidão e esperança por mais por vir. Quando Jesus é descrito como as primícias dos mortos, implica que ele é o primeiro exemplo do que está por vir em termos de ressurreição. Ele é a prova de que a vida após a morte é real e não apenas um evento isolado. Para entender melhor, podemos observar a prática do Antigo Testamento em que as primícias eram apresentadas a Deus como uma oferta simbólica de confiança e gratidão, reconhecendo que Deus proveria toda a colheita. Da mesma forma, quando Jesus é chamado de as primícias dos mortos, é como dizer que ele é o primeiro e melhor exemplo do que está por vir para todos os que creem nele. Assim como as primícias eram uma promessa de mais colheita por vir, a ressurreição de Jesus é vista como uma promessa de uma futura ressurreição para os crentes. É como se Jesus estivesse abrindo o caminho e mostrando o que está reservado para aqueles que o seguem. A conexão entre o conceito de primícias no Antigo Testamento e a compreensão da ressurreição de Jesus no Novo Testamento é profunda e significativa. Isso não é apenas uma coincidência, mas uma continuidade intencional e significativa na narrativa bíblica. Ao entender Jesus como as primícias dos mortos, estamos reconhecendo que ele é o primeiro exemplo concreto dessa incrível promessa de vida após a morte. Esta promessa não é algo novo, mas algo que foi sugerido e construído ao longo do tempo desde os tempos do Antigo Testamento. Ao vermos a ressurreição de Jesus como as primícias dos mortos, estamos percebendo que seu evento não foi apenas um evento isolado, mas parte de um plano muito maior que reflete o propósito divino e a continuidade da história bíblica. Isso demonstra a magnitude e a profundidade do plano de Deus para a redenção da humanidade. Número 5. O mistério. Você já se perguntou sobre o enigma que cerca o túmulo vazio de Jesus? É como um quebra-cabeça fascinante de nossa existência, cheio de tensão e reviravoltas inesperadas. Esta narrativa é sobre Jesus, o indivíduo conhecido por seus feitos extraordinários e mensagens de amor e compaixão, que foi recentemente crucificado. Seus discípulos se encontram abalados, perplexos e temerosos. Qual será o próximo passo?
A narrativa continua com a introdução de José de Arimateia, descrito na Bíblia como um homem rico e membro do conselho judaico, que surpreendentemente também era um discípulo secreto de Jesus. Determinado, José se apresenta diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, para solicitar o corpo de Jesus, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 58. Imagine a audácia necessária para tal ato, que significava expor sua fé em Jesus, colocando-se em uma posição de grande risco naquele momento. Pilatos concede, e com isso José, acompanhado por Nicodemos, outro seguidor secreto, recupera o corpo. Nicodemos traz cerca de 75 libras de especiarias para o enterro, um gesto simbolizando profundo respeito por Jesus, conforme registrado em João 19h39. O corpo de Jesus foi cuidadosamente envolto em um lençol de linho puro, juntamente com especiarias, seguindo os rituais tradicionais de sepultamento judaico. Ele então foi colocado em um novo túmulo, esculpido em pedra por José, marcando a primeira vez que tal túmulo era usado. Esta ação estava em alinhamento com a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 9. A sepultura e guardas posicionados para vigiá-la na tentativa de assegurar que a narrativa de Jesus terminasse ali, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículos 62 ao 66. Ao amanhecer no primeiro dia da semana, logo após o sábado, Maria Madalena e outra Maria saíram para visitar o local de descanso cedo na semana. Ainda ao nascer do sol, as duas Marias dirigiram-se ao túmulo, conforme relatado em Mateus 28:1. Imagine sua surpresa ao encontrar um anjo calmamente sentado sobre a pedra rolada na entrada do túmulo, sob uma aura divinamente arrepiante. Não tenham medo, anuncia o mensageiro celestial às mulheres, pois sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, conforme Mateus capítulo 28, versículos 5 ao 6 narra, destacando o espanto delas ao receberem tal notícia. Consumidas por uma mistura de medo e alegria imensa, as mulheres apressaram-se em informar os seguidores de Jesus. No entanto, ficaram surpresas ao encontrá-lo no caminho, onde ele as cumprimentou e elas o adoraram. Jesus as encorajou a não temer e deu-lhes instruções para que seus discípulos fossem para a Galileia, prometendo encontrá-los lá, conforme descrito em Mateus capítulo 28, versículo 9 ao 10. Imagine a mistura de choque e júbilo que sentiram. Por outro lado, após o evento, alguns guardas foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes sobre os acontecimentos. Sentindo-se encurralados, os sacerdotes decidiram subornar os soldados, instruindo-os a espalhar a falsa história de que o corpo de Jesus havia sido roubado por seus discípulos enquanto dormiam, conforme Mateus capítulo 28, versículo 11 ao 15 relata. Eles estavam tentando ocultar a verdade, mas de alguma forma ela sempre encontra uma maneira de vir à tona. Assim, a narrativa do túmulo vazio transcende a ideia de um mero desaparecimento do corpo, representando o cumprimento de uma promessa, a força da fé e um milagre que alterou o curso da história. A sepultura vazia representa a renovação do otimismo e a vitória da existência sobre o fim, convidando-nos a refletir sobre nossas crenças e ações diante desse indivíduo Jesus, que se proclamou filho de uma entidade superior e aparentemente o confirmou de maneira extraordinariamente convincente. O espaço vazio deixado por Jesus vai além de uma simples terminação, marca o início de uma nova compreensão da existência, cessação e do que está além. Esse fenômeno desafia nossas suposições sobre o possível, incentivando-nos a explorar além do tangível. Então, qual é a sua interpretação do túmulo vazio? É apenas um mito antigo ou um episódio histórico que desafia a lógica comum? Ele representa uma invenção humana ou uma manifestação do divino? A narrativa do túmulo vazio de Jesus tem cativado a imaginação de muitos ao longo dos séculos e permanece um ponto vibrante de discussão entre admiração e crença. Essa conta nos desafia a mergulhar nas profundezas de nossas convicções e a refletir sobre a existência de um amor e uma força que transcende a morte. A relação dessa história com o Antigo Testamento é notável, onde encontramos inúmeros temas e profecias que prenunciam a vida, o sacrifício e a ressurreição de Jesus.
Entre essas conexões, destaca-se a tradição de sacrifício para a remissão dos pecados. Vamos lembrar o Cordeiro Pascal em Êxodo 12, oferecido para proteger os israelitas no Egito. Essa imagem do Cordeiro sacrificial antecipa o sacrifício final de Jesus na cruz, culminando em sua ressurreição e no túmulo vazio, simbolizando o novo Pessach que oferece redenção não apenas a Israel, mas a toda a humanidade. O livro sagrado que precede o Novo Testamento serve de base para inúmeras previsões sobre o Salvador, como é o caso de Isaías capítulo 53, que detalha extensivamente um indivíduo que carrega os pecados de muitos, descrito como alguém que seria tirado da terra dos vivos, como em Isaías capítulo 53 ao 8. Este trecho sugere um vislumbre da crucificação e da futura ressurreição de Jesus. A narrativa de Jonas e o grande peixe é outro exemplo que Jesus mesmo usou para pronunciar sua morte e ressurreição em Mateus capítulo 12 ao 40. Ele compara seus 3 dias e 3 noites no túmulo ao tempo de Jonas no ventre do grande peixe. É intrigante observar como Jesus estabelece uma conexão entre relatos do Antigo Testamento e sua própria saga. Da mesma forma, o Salmo 16 ao 0 é interpretado como uma antecipação da promessa de que Deus não abandonaria sua alma ao reino dos mortos, nem deixaria seu santo ver a decomposição. Este relato é interpretado como uma antecipação da ressurreição de Cristo, sugerindo que o Messias não permanecerá no túmulo até que a decomposição se estabeleça, mas ressuscitará, deixando para trás um túmulo vazio. A narrativa do sacrifício de Isaac evoca o episódio de Abraão e Isaac descrito em Gênesis 22, onde Abraão é testado ao ser solicitado a oferecer seu filho Isaac como sacrifício. No entanto, Deus intervém no último momento, fornecendo um carneiro como substituto. Este evento é frequentemente comparado ao ato de Deus de entregar seu próprio filho Jesus como oferta. A diferença crucial é que, no caso de Jesus, o sacrifício é realizado, mas depois revertido por meio de sua ressurreição, simbolizada pelo túmulo vazio e pelo renascimento do túmulo. Embora o Antigo Testamento não mencione diretamente a ressurreição como entendida no Novo Testamento, há instâncias que sugerem a possibilidade dessa ressurreição. A profecia de Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos no capítulo 37 serve como uma poderosa metáfora para a reanimação dos mortos, representando o renascimento da nação de Israel. Esta narrativa também pode ser interpretada como um prelúdio simbólico à ressurreição que culmina no túmulo vazio de Jesus. Examinar o túmulo vazio sob essa perspectiva levanta questões sobre como esses elementos interconectados sugerem que o Antigo Testamento abre caminho para a revelação final encontrada no túmulo vazio. O Antigo Testamento, ao abordar temas de sacrifício, redenção e ressurreição, antecipa e culmina no relato do Novo Testamento sobre Jesus, particularmente no mistério de seu túmulo vazio. Portanto, a história do túmulo vazio, embora narrada de forma distinta no Novo Testamento, representa o clímax de uma história mais ampla iniciada nas primeiras páginas do Antigo Testamento. Para muitos, parece evidente que o Antigo Testamento prenunciava tal evento, mesmo que não fosse mencionado explicitamente. O túmulo vazio não apenas representa um fato isolado nos tempos atuais, mas também um símbolo do sacrifício profundo feito por Jesus e do poder extraordinário manifestado em sua morte e ressurreição. Através de seu sofrimento e morte, Jesus eliminou as barreiras do pecado e da morte que nos separavam de Deus. O rasgar do véu do templo, o terremoto, a ressurreição dos santos e o túmulo vazio são símbolos expressivos dessa nova realidade. Diante desses eventos, é crucial questionar como essa narrativa influencia nossas vidas, se realmente entendemos a grandeza do ato de Jesus na cruz. Os eventos que ocorreram imediatamente após sua morte transcendem a mera factualidade histórica, constituindo convites para a introspecção sobre nossas vidas e nossa conexão com Deus. Assim, permanece a pergunta: por que esses eventos continuam relevantes para nós hoje? Esses eventos transcendem simples registros históricos, pois carregam verdades fundamentais e compromissos essenciais. Em primeiro lugar, o véu rasgado simboliza nossa capacidade de nos aproximar de Deus sem medo ou hesitação. Em segundo lugar, os terremotos e rachaduras nas rochas simbolizam que a morte e a ressurreição de Jesus marcam um ponto de virada histórico, nos chamando a abandonar práticas obsoletas.
Em terceiro lugar, a ressurreição dos santos reflete a promessa de vida após a morte, oferecendo conforto nos momentos de luto e nos encorajando a adotar uma visão de mundo focada na eternidade. Em quarto lugar, as palavras do centurião nos encorajam a aceitar a divindade de Jesus e suas implicações em nossas vidas. Finalmente, a presença de mulheres e homens como testemunhas nos desafia a valorizar a importância de cada pessoa no plano divino. O relato dos eventos que imediatamente seguiram a morte de Cristo é marcado por atos divinos e significados profundos, nos convidando a refletir sobre a imensidão do amor de Deus por nós, a força do sacrifício amoroso de Jesus e como isso transforma nossas existências. Contemplando esses fatos, somos preenchidos com gratidão pelo maravilhoso trabalho de salvação que se desdobrou naquele momento decisivo. Em resumo, esses eventos constituem a base de nossa crença em Cristo e ressoam em nossa jornada espiritual, abordando transformação, esperança, inclusão e temas de valor tão relevantes agora quanto há 2000 anos. Cada parte dessa narrativa nos desafia a refletir, agir e ajustar nossas vidas de acordo com o extraordinário relato da morte e ressurreição de Jesus. É fascinante observar como eventos históricos ainda ecoam e influenciam nossa existência atual.